Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a relação entre alguns tipos de alimento e o ronco. Muitas pessoas relatam que roncam diariamente. Às vezes a pessoa nem percebe que ronca, mas quem dorme perto dela não consegue dormir bem porque a pessoa fica roncando, ressonando a noite inteira. Isso, claro, que é péssimo para a pessoa que já está dormindo, porque pode prejudicar a própria respiração e pode ser até um sinal de apneia do sono. Mas para quem tá do lado também é péssimo, né, gente? Você não consegue ter uma boa noite de sono porque alguém que dorme próximo de você tá roncando muito. Então vamos falar mais como os alimentos podem ajudar, quais alimentos você deve evitar para piorar esse quadro. Pode piorar, né? Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você ronca. Alguém já te falou, porque às vezes é difícil a pessoa perceber que ronca, né? Tem gente que ronca tão alto que às vezes acorda com o próprio ronco. E tem gente que, né, alguém fala, gente, sutilmente ou não, que tá roncando. Tá me atrapalhando, escreve pra mim aqui embaixo se você ou alguém que vive na sua casa ronca. E se isso já atrapalha ou não, porque tem gente também que convive muito bem com isso. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre sono, como melhorar o seu sono, coisas que você pode fazer no dia a dia para melhorar a higiene do sono e o sono, que é super importante para a imunidade, para o metabolismo, para o emagrecimento, para a fixação da informação, para a inteligência. Dormir bem é super importante, para a ansiedade, né? Para essas questões emocionais, então dormir bem é muito importante. E vamos falar então sobre alimentos e o ronco que você pode consumir ou não, deve evitar consumir para melhorar essa questão que, enfim, né, aflige muitas pessoas. Existem alguns alimentos que aumentam a inflamação do nosso corpo e essa inflamação pode aumentar a congestão nasal. Então, os alimentos basicamente ricos em açúcar ou que se comportam como açúcar, se você consome em grande quantidade, podem aumentar a inflamação do seu corpo, podem aumentar a congestão nasal e fazer com que você ronque mais à noite. Porque se o nariz está mais obstruído, às vezes fica aqueles barulhos assim quando você dorme. Então, cuidado com muito açúcar e com alimentos que se comportam como açúcar em grande quantidade. Então, pão branco, macarrão branco, farinha branca de uma maneira mais ampla. Cuidado com o consumo exacerbado deles, porque isso pode prejudicar o seu ronco. Cuidado com a bebida alcoólica, porque o álcool relaxa a musculatura da garganta. E essa musculatura pode, quando está muito flácida e relaxada, pode reverberar, causando maior ronco e aumentando o volume do ronco. Até porque muitas vezes a pessoa dorme mais pesado, né? Quando tem o álcool no sangue, num primeiro momento. O álcool relaxa muito no começo e depois pode estimular a ansiedade, pode fazer com que você acorde, a noite de sono seja pior também. Você urine muito mais durante a noite para tentar eliminar esse excesso de álcool, de toxina do organismo. Então, bebida alcoólica sempre piora o ronco, então tenta eliminar da sua alimentação se você está sofrendo muito com isso. Cuidado também com o consumo excessivo de gorduras e principalmente gorduras trans, gorduras saturadas. Elas já favorecem o aumento do peso, o que aumenta a quantidade de gordura ao redor do pescoço, que pode favorecer o ronco, mas elas também são muito pró-inflamatórias e podem aumentar essas secreções e fazer com que você fique com mais ronco durante a noite também. Os alimentos ricos em gordura trans e gordura saturada são os alimentos ricos em gordura hidrogenada, né, que são os alimentos industrializados, biscoito recheado e qualquer tipo de alimento que seja ou frito em gordura trans ou que tenha ela no rótulo, então é importante observar o rótulo. E no caso da gordura saturada, são os alimentos que têm gordura animal, aquela gordura aparente, as carnes muito gordurosas, linguiça, carne processada e salgadinho de pacotinho, né? Cuidado com tudo que tenha muita gordura e que seja industrializado. Algumas pessoas referem também que quando consomem laticínios aumentam a produção de muco no organismo e com isso piora o ronco. Não são todas as pessoas que sofrem com esse problema, mas talvez possa ser um teste para você. Verifica se quando você consome muito queijo, muito leite, alimentos que contenham laticínios, que sejam laticínios, né, que contêm a proteína do leite, se você tem alguma resposta pior com relação ao seu ronco, você pode testar isso por uma semana, mais ou menos, retirar os lácteos e verificar se isso tem um impacto positivo no seu ronco. Isso pode ser muito pessoal. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist de leites vegetais que podem ser um bom substituto ao leite de vaca e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Alguns alimentos podem ajudar a melhorar um pouco essa questão do ronco. Primeiro são os alimentos que naturalmente são anti-inflamatórios, então de repente um chá de hortelã, um chá de gengibre, um chá de canela pode ajudar a melhorar, a diminuir a inflamação do corpo, liberar um pouco mais essas vias aéreas, favorecer a expectoração, né, eliminar aquele muco, catarro e fazer com que você ronque menos durante a noite. Além disso, alimentos picantes como a pimenta e até mesmo o gengibre, que eu já falei antes,
podem ajudar a abrir as vias aéreas e diminuírem essa congestão. Tem gente que fala, ai, comi essa pimenta aqui tão forte que meu nariz até desentupiu, brincando, né? Porque ela abre as vias aéreas, então pode ser que seja interessante para você. Só lembra que para algumas pessoas que têm mais tendência a ter refluxo, consumir isso antes de dormir pode prejudicar. Então, se você já tem alguma questão com relação ao estômago mais sensível, refluxo, não, essa dica não serve para você. Super importante para você também tentar minimizar problemas com relação ao ronco, tentar manter um peso saudável. A gente sabe que as pessoas que têm maior peso têm maior pressão, né, até mesmo nessa parte do estômago, enfim, né, a quantidade maior de massa mesmo pode prejudicar a boa respiração e pode favorecer o ronco. E além disso, cuidado com a alimentação antes de dormir, refeições muito pesadas, muito gordurosas, digestão muito lenta, também podem fazer com que você ronque mais durante a noite. Bem importante que você beba bastante água ao longo do dia para que essas secreções, se você tiver, fiquem mais liquefeitas e favoreça a expectoração delas, elimine esse muco e melhore essa questão do ronco durante a noite também. Eu tenho até um vídeo aqui falando mais sobre como beber mais água, quanto de água você precisa beber durante o dia, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, se você já tinha tentado alguma abordagem alimentar para melhorar o ronco, se você já tentou fazer algum tipo de tratamento, o que te indicaram fazer, escreve aqui embaixo que de repente você pode ajudar outra pessoa. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, então se você tá com dúvida se tá sofrendo de algum problema pior, né, como uma apneia obstrutiva do sono, que é super perigosa, ou tá na dúvida se o seu sono, se esse ronco à noite pode estar relacionado a alguma doença, lembra que você tem que ir ao médico e seguir as orientações deles, tá bom? Aproveita e dá a curtida no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, isso é muito importante pra mim. E compartilha com quem sabe que precisa dessas dicas, que vai gostar, com quem ronca. Vamos juntar, ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!